para vocês aqui sobre a modelagem de dados. Só queria dar um aviso para vocês não substituírem esse vídeo pelo conteúdo que está também na plataforma, pela aula em PDF, tá? Porque lá está bem mais detalhado que a apresentação daqui, tá bom? Então não deixem de estudar por lá também. Bom, a modelagem de dados a gente já havia feito, né, já havia aprendido em sala de aula sobre a modelagem. A gente estava aprendendo sobre as entidades, trabalhando com as entidades. Mas vou dar uma retomada no conteúdo para a gente poder conseguir num raciocínio. Então, o que é a modelagem de dados? A grande maioria das pessoas que pretende trabalhar com o desenvolvimento de programas de computador precisará fazer o trabalho de modelagem. A modelagem é a elaboração do projeto do banco de dados, que será utilizado por um software, por um programa. Este processo envolve a definição das tabelas e seus atributos, ou, como tabelas, entende-se também entidades, os relacionamentos entre essas entidades, além da implementação dos demais objetos do banco de dados, como índices, visões e restrições de integridade, que a gente ainda vai estar vendo durante o curso. O objetivo da modelagem de dados é transmitir uma representação única e resumida do banco de dados de uma aplicação. E esse projeto de banco de dados, ele é constituído de 3 modelos: o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Aqui neste diagrama, temos aquele diagrama que a gente via na sala de aula, que eu expliquei para vocês, que é onde parte o pensamento do projeto do banco de dados. Ele parte através de um mini-mundo, que é uma parte do mundo real, uma parte menor, um problema mais específico, como uma empresa, uma escola, uma indústria, uma fábrica, uma loja, né? E nesse mini-mundo a gente faz o levantamento de requisitos, que é tudo que a gente precisa estar colocando no nosso banco de dados. E aí a gente parte para o modelo conceitual, que é o primeiro passo para a confecção do modelo do banco de dados. Ele representa a realidade do ambiente do problema, apresentando uma visão macro das principais entidades e os seus relacionamentos. Nessa fase não é preciso se preocupar muito com os detalhes de implementação, é mais a parte do projeto, modelo de conceito, que a gente vai estar fazendo através do diagrama entidade e relacionamento, que é o que a gente vai estar aprendendo a construir, agora nesse primeiro momento. Depois vem o modelo lógico, que é o modelo relacional, onde existe uma preocupação com a definição da solução do problema, é onde as entidades vão se relacionar, vão começar a vão ser relacionadas entre si, vão ter mais lógica. É uma visão mais abrangente do que o modelo conceitual. E durante o projeto lógico, os atributos de cada tabela são detalhadamente definidos, assim como as chaves utilizadas, que são os atributos que vão fazer ligação de uma entidade para outra. Além disso, nessa fase, já existe a preocupação em definir outros tipos de objetos, como índices e visões. Também são conteúdos mais avançados que a gente vai ver. O modelo físico já seria a parte da implementação do banco de dados. Ele é específico de um sistema gerenciador de banco de dados, um SGBD, pois a gente tem que utilizar um software para fazer essa implementação. E aí a gente vai fazer a parte do desenvolvimento em si. Aqui temos a definição das entidades. As entidades são objetos que existem no mundo real, com uma identificação distinta e um significado próprio. Ou, de uma maneira mais simples, uma entidade representa qualquer coisa ou objeto sobre o qual existe algum interesse em mantermos dados armazenados. São atributos, são características de um objeto que existe no mundo real. E que este objeto precise ser armazenado, essas informações, no banco de dados. Na base de dados da ETEC, por exemplo, as principais entidades são aluno e curso. As entidades possuem as seguintes características: toda entidade transforma-se numa tabela na base de dados. Toda entidade possui atributos que representam as suas propriedades, as suas características, e serão armazenados no banco. Na base de dados da ETEC, a entidade curso possui, entre outros, os atributos como o código do curso, o nome, o período, a carga horária, a duração. E no modelo relacional, toda entidade deve possuir um atributo
para representar uma chave primária, que seria o atributo identificador. O atributo identificador é o atributo que identifica cada registro daquela entidade como único. Cada elemento que for cadastrado naquela entidade, que posteriormente virará uma tabela, será identificado unicamente por esse atributo que chama atributo identificador. Mais tarde, lá na parte prática, no modelo físico, ele será a chave primária. Um relacionamento é a ligação entre as entidades. Então, ele é o quê? Um fato ou acontecimento que liga duas entidades. Os relacionamentos são expressos através de verbos, que é uma ação. Um verbo, ele exprime uma ação, né? Então, quando você conecta uma entidade com a outra, uma faz alguma ação com a outra. Isso do próprio mundo real mesmo. E as entidades, elas são batizadas tipicamente com o nome de substantivos, né? Então, observe o seguinte exemplo. Os alunos fazem cursos. Nesse exemplo, aluno e cursos representam entidades. O verbo fazer liga essas duas entidades, ou seja, expressa o relacionamento entre elas. Outros exemplos. Os cursos possuem disciplinas. Então, possuem é um relacionamento definido pelo verbo possuir. As pessoas compram produtos. Então, o relacionamento é o comprar, né? As compras são pagas através de algum tipo de forma de pagamento. No modelo relacional, uma chave estrangeira deve ser utilizada para efetivar o relacionamento entre duas entidades. Essa chave estrangeira é uma chave primária ou um atributo identificador que passa de uma entidade para a outra, como sendo mais ou menos uma cópia, para fazer referência de uma entidade na outra entidade, para eu saber quem é, por exemplo, aquele aluno que está fazendo aquele curso. O diagrama entidade-relacionamento é um diagrama na qual nós vamos poder construir o nosso modelo conceitual. Ele é um esquema gráfico, né, que foi proposto por Peter Chen em 1976. E neste diagrama, né, as entidades são representadas por um retângulo. Os relacionamentos são, na maioria das vezes, ilustrados por um losango. E no losango fica o verbo de ação entre as entidades e nos retângulos fica o nome das entidades. Então, se duas entidades têm ligação uma com a outra, a gente conecta, coloca um losango no meio dessas entidades e coloca o verbo de ação entre uma entidade e a outra. Por exemplo, o aluno e o curso. Qual é o relacionamento do aluno com o curso? O aluno faz um curso. Então, a gente coloca o verbo para exprimir esta ação. Existem ainda mais duas formas pelo menos, que eu vou estar mostrando para vocês aqui, de fazer esse diagrama, que tem a notação tradicional e a notação pé de galinha. Existem softwares que a gente pode fazer os desenhos dos diagramas e a gente pode escolher a notação. Porém, como nós vamos fazer as atividades normalmente por escrito, nós vamos utilizar a notação do retângulo com o losango com o verbo, tá? Mas aqui são outras opções. Por exemplo, na notação tradicional, o relacionamento é expresso por uma linha, com um losango na ponta, ó, e uma bolinha na outra. O losango indica a entidade pai e a bolinha indica a entidade filho. Na notação pé de galinha, usa-se o símbolo parecido com o pé de galinha, ali na pessoa, para indicar a entidade filha. Onde, por exemplo, nesse caso, a gente lê que em um domicílio, em cada domicílio podem ter várias pessoas, reside várias pessoas, e cada pessoa reside em um único domicílio. Então, por isso que pessoas, como ela é uma entidade N, vamos dizer assim, que mais para frente a gente vai estar vendo cardinalidade, ela é indicado como a entidade filha. As atividades que vocês vão fazer, vocês podem estar desenvolvendo elas por escrito, em uma folha, e enviando a imagem do exercício, tá? Tome cuidado para ver se essa imagem ela fica de fácil entendimento, senão não vai ser possível corrigir. Ou vocês podem fazer também essa atividade no Word, tá? E enviar o arquivo. Então, em uma clínica médica,
armazenam os pacientes e os médicos no banco de dados. O médico atende o paciente. Então, nesse caso aqui, é um exemplo que eu vou deixar pronto para vocês, tá? Então, a gente tem que identificar nessa entidade, nesse primeiro exemplo. A gente tem que identificar quais são as entidades, quais são os objetos de uma clínica que eu preciso armazenar no banco de dados. Eu preciso armazenar os pacientes, preciso armazenar os médicos. Então, médico e paciente ficam em retângulos. Após isso, eu tenho que conectar uma entidade com a outra, porque elas se relacionam. Então, eu vou colocar o losango no meio e o verbo que exprime a ação de uma entidade com a outra. Então, o médico faz o quê com o paciente faz o quê com o médico? O médico atende o paciente. Voltando, o paciente é atendido pelo médico. Dá certo também, tá? Não tem problema que muda um pouquinho o verbo, mas coloca o verbo sempre no. O verbo sempre atende, faz, realiza, possui, nesse caso, tá bom?